Olá, queridos amigos, no Ideal Espírita, estamos mais uma vez reunidos na nossa Casa Paulo de Tarso, mesmo que virtualmente, e hoje nós iremos conversar um pouco a respeito de um processo que todos nós aqui, encarnados, iremos passar, e que por isso é tão importante que nós façamos algumas reflexões de como funciona esse processo que se chama a desencarnação. Muitas vezes, o senso comum reflete a respeito do processo da morte e da desencarnação como se fossem um único processo. E hoje nós vamos ver que são duas situações diversas. Morrer é uma situação e desencarnar é outra situação. São dois processos que são diferentes. Então nós vamos conversar sobre o que seja a morte e o que seja a desencarnação e as consequências desses dois processos para o sentimento do espírito que está ali se desprendendo do seu corpo físico. Então vamos começar definindo a morte. A morte é um fenômeno biológico e está relacionado ao término da vida física. É o fim da etapa física, com os desgastes dos nossos órgãos e o fim da nossa vida orgânica. Então, morrer significa cessar a vida orgânica, cessar os batimentos do coração, a respiração, e não é mais possível, então, que a vida física se mantenha nesse corpo que teve os seus órgãos desligados. E a desencarnação é um outro processo. A desencarnação refere-se ao desligamento do espírito, da alma encarnada, desligamento dos seus laços fluídicos com esse corpo biológico. Para compreendermos melhor como se dá este processo, nós vamos falar um pouco como se dá a encarnação, porque nós desencarnamos, porque anteriormente nós encarnamos, nós reencarnamos. Nesse processo de reencarnação, o espírito ele se liga ao corpo físico, já dentro do ventre materno inicia esse processo de aproximação desse espírito com o corpo em formação, né, desde o processo da fecundação, e o perispírito vai se unindo a esse novo corpo físico, molécula a molécula, átomo a átomo. Então é um processo também lento e gradual e que é terminado, ele é concluído com o nascimento. E a desencarnação é o processo inverso. É o processo em que, lentamente, nós vamos nos desligando átomo a átomo, molécula a molécula. Então, morrer, do ponto de vista espiritual, não é sempre desencarnar. E existem algumas implicações nas sensações, no tempo em que duram um processo, principalmente o da desencarnação. Por isso dizem os espíritos que morrer é simples. Já desencarnar é um processo mais complexo e que não existem dois desencarnes que sejam exatamente iguais, já que eles são consequência de vários fatores, das leis físicas e das leis espirituais. Portanto, nem mesmo toda confiança que nós temos na vida futura exclui para nós as apreensões provocadas pelo desconhecimento da passagem de uma vida a outra. E é por isso que hoje estamos aqui conversando para conseguirmos compreender de uma forma melhor como se dá esse processo, reconhecer quando estivermos passando por esse processo, para que esse sofrimento e essas implicações sejam melhores compreendidas por nós.
As sensações que precedem e que sucedem a morte e a desencarnação, principalmente, são infinitamente variadas e dependem do caráter, dependem principalmente do mérito de cada desencarnante e da elevação moral de cada um de nós. Mas, grosso modo, a separação do corpo e do espírito é quase sempre lenta e o desprendimento é gradual. Ele não se rompe de forma violenta, mesmo quando a morte seja violenta. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, a separação também é feita lentamente. Esses laços, eles são desligados, são desatados e não são rompidos com violência. Por isto, nós falamos em processo de desencarnação, porque o processo ele é lento e gradual. Sendo um homem encarnado um ser complexo, nele existem combinados 3 elementos: o corpo físico, que é o envoltório material temporário, que nós abandonamos na morte, como abandonamos um vestuário, uma roupa que já não nos serve, que já não nos é útil. Temos também o perispírito, que é o invólucro fluídico. Esse invólucro fluídico, ele é invisível aos nossos sentidos naturais e ele acompanha a alma na sua evolução infinita. E conforme nós vamos evoluindo e vamos progredindo espiritualmente falando, moralmente falando, principalmente, esse invólucro fluídico, que é o nosso perispírito, também se melhora e se purifica. E a alma, que somos nós, um princípio inteligente, e que tem o foco na nossa consciência e na nossa personalidade. As longas moléstias pelas quais muitas pessoas passam, neste caso, geralmente o desprendimento vai acontecendo no decorrer desta longa moléstia, no decorrer desta doença. E, neste caso, o desprendimento desses laços que já está acontecendo durante esse processo torna o desencarne mais tranquilo. O efeito de desligar esses laços do corpo físico são menos traumáticos e, consequentemente, a morte e a desencarnação mais tranquilas. E aí nós vemos o senso comum, geralmente dizendo que preferem ter uma morte rápida, uma morte... muitas pessoas dizem que gostariam de morrer dormindo, considerando que este tipo de desencarne, esse tipo de morte, seja mais indolor, mais tranquilo, seja uma forma melhor de desencarnar. E isto nem sempre é verdade, olhando do ponto de vista espiritual, já que muitas vezes na morte instantânea e na morte violenta, o que acontece é a morte do corpo físico de forma violenta. Mas a desencarnação só se efetiva, só se conclui quando cada átomo do perispírito se desvincula do corpo físico. Então, mesmo que a morte seja violenta, não significa que o desencarne seja imediato. E muitas vezes não é, porque existe ainda, neste caso, uma grande quantidade de vitalidade no corpo físico que funciona como um ímã retendo o espírito ligado àquele corpo. E só lentamente esses pontos de contato, de ligação entre um e outro se desfazem. Portanto, a morte ocorreu, mas a desencarnação ainda não. E o tempo que levará para esse processo se concluir vai variar ao infinito, de acordo com muitas questões, dentre elas o merecimento e o grau de evolução
daquele que está sofrendo esse processo de desencarnação. A morte corresponde ao início do processo desencarnatório. Então, do ponto de vista espiritual, a morte é o início. E nós, muitas vezes, analisamos como a morte sendo o fim. A morte física é o fim da existência biológica, é o fim da existência fisiológica daquele espírito, daquela alma, mas não é o fim. A morte corresponde ao início do processo, considerando o processo desencarnatório. E que vale dizer então que é o período morte-libertação, é um período inicial do processo desencarnatório. Por isso, já que morrer do ponto de vista fisiológico não significa desencarnar efetivamente, e que essa desencarnação só se conclui quando o perispírito está completamente desligado do seu corpo físico, e que esse processo ele é mais suave ou menos de acordo com os pontos de ligação e com o nível de vitalidade existente nesse corpo, conclui-se daí que os suicidas são vítimas de desagradáveis, se não terríveis, sensações após a morte do seu corpo físico, já que existe muita vitalidade neste corpo que deveria durar mais, que, portanto, segundo a correspondência, né, do que seria a vida dessa pessoa, e que ela decide, contrariando a lei de Deus, por fim antecipadamente a sua vida terrena, esse corpo ainda está impregnado de muita vitalidade, o que não permite a essa alma desvincular-se, desligar-se desse corpo, até que lentamente esse processo de desligamento desses laços de união, dessa vitalidade, aconteça de forma lenta e gradual. Portanto, ele vai ser uma alma plenamente consciente, porque a morte não existe, existe a morte do corpo. Então existe uma consciência, uma personalidade lúcida, unida temporariamente a um corpo morto. Então só por isso já nós podemos ter uma ideia do que significa mesmo, a sensação que deriva dessa condição de estar preso, consciente, atado a um corpo que já não possui mais vida, a um corpo que já está entregue ao processo, que decorre da morte, que é um processo terrível, olhando do ponto de vista físico, a decomposição e a consequência disso. Do que foi acima, do que nós estamos conversando, resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo ao perispírito. Enquanto mais materializado for esse indivíduo, o quanto mais apegado às questões materiais e até ao próprio corpo físico for essa alma, mais dificuldade para desatar os laços que unem o corpo ao espírito vai ter. Então, a sensação, a morte em si, morrer, não dói. Mas como nós vimos, a morte é o início do processo de desencarnação. Então, extinguir-se a vida orgânica não é um processo doloroso, mas após o fim da vida física, inicia-se um outro processo, que é a desencarnação. E aí sim, existem elementos variados que podem trazer sensações de sofrimento, que são mais breves ou sensações mais impressionantes para a alma, e que decorrem dessa força de aderência do perispírito ao corpo físico. Esses laços mais
mais intensos de ligação. E esses, sim, podem e causam sensações diversas ao desencarnante. Então, Kardec se refere ao número de pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito. E esses pontos de contato mais numerosos ou menos numerosos entre o corpo e o perispírito são os responsáveis pela maior ou menor dificuldade na separação. Então, quanto maiores os números desses pontos de aderência, mais dificuldade existe no desligamento desses pontos, porque são vários e muitas vezes a energia ligada a esse corpo é muito mais intensa. Já no caso de um espírito mais evoluído, que já vem trabalhando o seu processo de desligamento da materialidade, vivenciando uma vida espiritual, ligando-se ao mundo espiritual, esse processo vai ser mais rápido, porque os pontos de aderência do seu perispírito ao corpo físico vão ser menores, menos pontos de aderência, e também mais suaves, em se tratando da força de aderência a esse corpo físico. Independente do desencarnante ser mais evoluído ou menos evoluído, desses laços serem mais intensos ou menos, todos nós seremos amparados neste momento por equipes que vêm processar, que vêm fazer essa cirurgia de desligamento dos nossos laços fluídicos do perispírito com o corpo físico. Então dizem aqui os espíritos que somente algumas exceções, muito exceções, muito pequeno grupo de espíritos reencarnados na Terra têm a capacidade de promoverem o seu autodesligamento. Então, espíritos de escol reencarnados aqui, muitas vezes, os nossos guias encarnados é que têm essa capacidade de promoverem a própria libertação dos laços que os unem ao corpo físico e podem partir sem a necessidade de um amparo, sem a necessidade de um apoio, de um auxílio nesse processo. Mas a grande maioria de nós necessita de ajuda e de amparo, já que o processo de desligamento, para a maioria de nós, é um processo difícil, porque ainda estamos muito vinculados vibratoriamente ao planeta Terra. Então vem equipes que são especializadas, equipes do plano espiritual, que são especializadas em fazer essas verdadeiras cirurgias para nos desvincularem do corpo físico. Então poderíamos fazer uma comparação, dizendo que quando o óbito é declarado, a equipe médica do plano material, do plano físico, se retira e aí neste momento chega a equipe espiritual para promover essa cirurgia de desligamento do processo do início do processo de desencarnação. Os espíritos evoluídos, com fortes vínculos de caridade, se incumbem então da tarefa da desencarnação, nos ajudando nos desligamentos dos laços que unem o espírito ao corpo físico, sob o influxo do pensamento divino. São espíritos amigos, muitas vezes vêm participar desse processo, espíritos familiares nossos, entes queridos que já estão na pátria espiritual e que vêm ajudar, vêm colaborar nesta tarefa, principalmente com o intuito de nos deixar mais tranquilos, por reconhecermos, mesmo que de uma forma pequena, mas de reconhecermos ali a presença da nossa mãezinha, da nossa avó, de um nosso filho que já partiu anteriormente. E isso pode colaborar e nos ajuda de uma forma muito grande a nos mantermos mais tranquilos, confiando que esses espíritos amigos estão ali para nos ajudar. Então, com a saída
da equipe médica terrena concluindo o óbito e a chegada da equipe do plano espiritual que inicia essa cirurgia da desencarnação, começam então as providências, né, desencarnatórias. E essas providências, elas são de natureza magnética. E aí, já enquanto muitas vezes, né, esse processo de desencarnação, ele já começa antes da morte do corpo físico. Muitas vezes já antes de realmente morrermos fisicamente, já estamos em processo de desencarnação. Então, essa cirurgia, que é a de cunho magnético, ela obedece a 3 regiões fundamentais no organismo humano. Então, por ordem de importância, os laços vão sendo desligados, a começar pelo centro vegetativo. Então, os espíritos chegam, já começam a aplicar passes, esses passes longitudinais, que têm já como objetivo, né, irem desligando os nossos centros, né, de energia do corpo físico, começando pelo centro vegetativo, que se localiza, digamos, na região do nosso baixo ventre. E esta região é a sede das manifestações fisiológicas. Então ali já começa a ser aplicados passes, e aí o sintoma do desligamento desse centro vegetativo é o esticamento dos membros inferiores das pernas, e nós identificamos esse desligamento com o esfriamento do corpo. Então, os membros inferiores esfriam porque já está em processo de desligamento dos nossos laços espirituais com a região correspondente no corpo físico. A segunda etapa, então, é o desligamento do centro emocional, que se situa na região do tórax, né, e mais ou menos perto da região do coração, onde se situa a região dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Com o desligamento, com o início do processo de desligamento desse centro emocional, nós temos um sintoma ainda vivos, né? Que esse sintoma seria a desregularidade dos batimentos do coração. Então, teríamos como uma taquicardia, e sentiríamos já um processo de aflição, de angústia, e fisicamente o pulso já fica, o batimento cardíaco já pode ser percebido com o pulso fraco. E depois do desligamento do centro vegetativo, que começou lá com o esticamento dos membros inferiores, e do centro emocional, causando essa taquicardia muitas vezes, e um sentimento de aflição e angústia, o próximo passo é o desligamento do centro mental, desligamento dessa área que se situa no cérebro, e é o mais importante porque ali situa-se a sede da alma. O sintoma, já quando são desligados os laços desse centro mental, a fossa romboidal, é então o início do coma. Quando essa equipe espiritual começa a desligar esse centro, o desencarnante entra em processo de coma. E assim, então, 2 fatores são sequenciais à morte do corpo físico. Primeiro, o desligamento desse corpo, que aí se efetiva, e segundo, a perturbação que o espírito passa após esse desligamento. No Livro dos Espíritos, na questão 165, dizem os espíritos: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de um tempo para se reconhecer. Ela sente-se como que atordoada. E isso me faz lembrar muitas situações em que nós vamos viajar, vamos para um lugar
desconhecido, que não faz parte da nossa rotina. E muitas vezes a primeira noite que nós dormimos nesta casa, nesse hotel, nesse local, ao acordarmos, nós temos essa impressão, a impressão de ficarmos confusos, não reconhecendo aquele lugar, ficar pensando, né, onde estamos. Então essa confusão e esse sentimento de estar atordoado, ele é decorrência, consequência desse estado de perturbação em que entra o espírito logo após o desprendimento dos laços que o prendiam ao corpo físico. Muito variável é o tempo que dura essa perturbação que se segue à morte. Então essa perturbação pode ser de breves instantes e o espírito já mais evoluído se dar conta, né, da sua nova realidade, de que se encontra agora no plano espiritual, e pode ser também um processo muito longo, né, em que esse espírito mais materializado, esse espírito em menos condições evolutivas do ponto de vista espiritual, se demora muito a perceber a sua nova condição. Até porque ele se percebe com um corpo físico, ele percebe que ele tem olhos, que ele tem corpo, que ele sente, que esse corpo é palpável, até porque quanto menos evoluído é o espírito, mais denso é o seu perispírito, mais materializado é esse perispírito. Então, muitas vezes, esses irmãos custam muito a reconhecer o seu novo estado e, portanto, esse período de perturbação pode durar muito tempo. Então, podemos nos desligar em algumas horas, como também podemos demorar meses e até muitos anos para que isso aconteça. As impressões que decorrem desse processo de desencarnação podem ser penosas e prolongadas. Geralmente, nos casos em que o espírito fica preso à terra, em que ele dedicou a sua vida física aos gozos materiais, somente aos gozos materiais, e que, portanto, nesse caso, os laços que o prendiam ao corpo físico eram mais fortes e numerosos, e o seu perispírito impregnado de fluidos grosseiros. Portanto, então, nesse caso, as impressões serão penosas e prolongadas. São muitos os negligentes que vivem como se a vida no corpo físico fosse eterna, procurando nos excessos e nas viciações a plenitude do prazer. Como resultado, criam fortes impressões e laços magnéticos, dos quais não se libertam de imediato. Então, isso não é castigo, não é punição, é consequência, é o resultado do tipo de vida que cada um leva. E esse tipo de vida traz como consequência esses laços mais fortes, né, e mais materializados. De acordo com o Mestre Jesus, cada um receberá segundo as suas obras. Então, consequentemente, o intervalo de tempo entre a morte biológica e a desencarnação tem relação direta com o gênero de vida, com o gênero e a qualidade dos nossos pensamentos e as ações por nós praticadas enquanto encarnados. O desprendimento é mais fácil daqueles espíritos que procuraram não ligar-se tanto às coisas materiais, ou seja, que desde aqui já exercitaram o desapego às coisas físicas, o desapego às pessoas, né? Conseguiram ir se desmaterializando já durante a encarnação. Investiram no seu aprimoramento moral, tentaram cumprir com os seus deveres, que traziam já na sua consciência, tendo como consequência deste tipo de vida um alto padrão vibratório do seu espírito. E, portanto, nesse caso, esse desligamento, esse desprendimento será pacífico, será mais fácil.
seria o que dizem os espíritos, a morte do justo. Caído o vestuário de carne, a luz penetra-o e a sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo dos seus atos, vontades e desejos. Momento solene, um exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. Significa que, ao retornarmos ao plano espiritual, entraremos em contato com a nossa consciência, principalmente com aquilo que deveríamos ter feito, com o nosso compromisso assumido ainda na erraticidade e o que resultou desse compromisso. Se fomos cumpridores das nossas obrigações, se utilizamos o tempo aqui na Terra com sabedoria, e se o resultado disso é a nossa felicidade ou a nossa angústia. E na maioria das vezes, nós nos desiludimos e dizemos assim: nossa, se eu soubesse que era assim, como eu perdi meu tempo, como eu não investi da forma que deveria. Então, muitos de nós nos desiludimos e nos angustiamos após sabermos dos nossos compromissos assumidos e do quanto nós não conseguimos realizar as tarefas para as quais nos preparamos no mundo espiritual. As recordações despertam e a vida inteira desenrola-se com o seu cortejo de faltas, de fraquezas e misérias. Da infância até a morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revive. Então seria a nossa consciência tendo plena sabedoria daquilo que fizemos durante toda a vida. É um exame da nossa encarnação. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Essa evocação do passado traz-lhe uma sentença temível, a repreensão da sua própria consciência. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário, porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares para a nossa reabilitação. Então, não seria uma punição, não seria um castigo este momento de exame consciencial. Seria um momento para que nós caíssemos em si, para que nós reavaliássemos a nossa experiência e para que nós possamos nos reabilitar e investir no nosso processo de reabilitação nas próximas oportunidades que com certeza não nos faltarão. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele relata: vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que eu emitira, tanto quanto os meus atos mínimos, desfilavam absolutamente preciosos ante os meus olhos aflitos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. O julgamento. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, mais rápida é a desencarnação. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Então, nós mesmos nos colocamos na erraticidade, no local apropriado à nossa condição evolutiva, porque o nosso perispírito tem um peso relativo e esse peso faz com que ele seja atraído para um local de afinidade com a nossa vibração. Então, nós não somos levados por alguém, né? Nós somos colocados pela nossa condição vibratória num lugar de similaridade com as nossas afinidades. Sua natureza e o grau de depuração do nosso perispírito determinam o nível e a classe no meio que lhe é próprio.
Podemos comparar a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases, de densidades diferentes, que dependendo do seu peso específico, se elevam a alturas diversas. Então, como um balão a gás, que ele vai subir mais alto ou vai ficar numa altitude menor, de acordo com o peso do gás que o envolve, né? Quanto mais o espírito é evoluído, mais elevado é o seu plano moral, menos ele tem laços com seu corpo carnal e a separação se faz mais facilmente, sem choques e sem sofrimento. Então, decorre disso que é imprescindível que nós saibamos que após a morte nós estaremos situados em um local de acordo com a nossa evolução, de acordo com o resultado de todas as experiências que nós estivemos na Terra, com nossos aprendizados, com a caridade que fizemos ou deixamos de fazer, e que inclusive o processo de desligamento dos nossos laços materiais que nos vinculam ao nosso corpo físico também vai decorrer do investimento que fizemos em vida neste processo. Que nós possamos então, desde já, nos lembrarmos que desde que estamos aqui, desde que chegamos nessa encarnação, estamos investindo no nosso processo de desencarnação e que cada um terá a morte que construiu durante a sua vida. Muito obrigada pela atenção, que fiquemos em paz, que Jesus esteja conosco.